Hoje vamos apresentar sobre uma empresa de materiais de construção, uma análise ergonômica do trabalho de acordo com o artigo indicado. Então, para contextualizar o estudo do caso, a empresa ela é localizada na cidade de Castanhal, no Pará. Ela já tem um tempo de 24 anos de atuação no mercado. Ela conta com 2 funcionários que cuidam mais da parte, na mão de obra assim, prática, e um proprietário que cuida do setor administrativo, de vendas, o financeiro. E nesse caso, o posto de trabalho analisado seria o setor de vendas e recepção, então basicamente a área que o proprietário cuida. E as atividades observadas é o atendimento, vendas, emissão de documentos, tarefas administrativas e operacional. As metodologias utilizadas. Então ele basicamente ele tem que se basear em algo para fazer essa análise ergonômica. Então o principal artigo e norma que ele utiliza é a NR17. Ele também cita no artigo outras referências tal, mas essa daí basicamente a mais utilizada como base. A segunda metodologia utilizada são as visitas técnicas. Então foram realizadas 4 visitas técnicas na empresa para coletar os dados. Durante as visitas, os autores do artigo eles observaram principalmente a rotina do trabalho, então a rotina do trabalho principalmente do proprietário, analisaram a estrutura do local, então fizeram medições e tudo mais, e também a posição do mobiliário, medir temperatura, enfim. Então as visitas foram para ir a campo e tirar todas as conclusões. A terceira parte, eles fizeram uma entrevista com o proprietário, porém essa entrevista foi num tom mais informal, para o proprietário se sentir mais à vontade, para ele conseguir descrever alguns desconfortos ou dificuldades que ele sente nessa rotina de trabalho. Então, para isso que foi utilizada uma entrevista mais informal, a fim de analisar esses dados e conseguir filtrar alguma informação. A quarta metodologia utilizada foi a análise fotográfica. Então, eles foram até o local nessas visitas e tiraram algumas fotos do ambiente, da posição do funcionário, das prateleiras, do balcão, das cadeiras. Tudo isso para poder documentar visualmente as condições de trabalho do posto. E permitir algumas análises também sobre o layout, a postura do funcionário, o mobiliário, o que poderia ser mudado quanto a isso. A quinta metodologia utilizada são as medições, enfim, do ambiente e também física dos espaços. Então, fizeram a medição da altura do balcão, da cadeira, a temperatura do ambiente, que foi de 27 graus, no caso acima do recomendado, umidade relativa do ar, o nível de ruído. Então, todos esses dados foram coletados. Agora, as demandas ergonômicas identificadas. Então, mais a seguir eu vou mostrar as imagens que eles próprios tiraram, que eles documentaram. Então, mas pode-se perceber no geral a inadequação do mobiliário ao trabalhador. Então, desde a altura da cadeira, da mesa, a posição das prateleiras, escadas. Então, tem uma prateleira na frente de um armário. Falta de apoio lombar e para os pés. Então, tem uma foto que mostra uma cadeira sem um encosto para as costas. Falta de apoio também para os pés. Isso a longo prazo pode ocasionar algum problema físico ao funcionário, um desgaste. Monitor mal posicionado, então o monitor está abaixo da linha dos olhos. Isso também a longo prazo dá um desgaste a mais. Espaço suficiente para circulação. Então, a seguir eu vou mostrar algumas imagens que mostra que o espaço para circulação para uma pessoa é muito, muito pouco, menos de 50 centímetros. A altura das prateleiras inadequada, então o funcionário, para pegar algum equipamento, ele precisa se esticar muito. Tem a escada sem segurança, então isso pode ocasionar um acidente. Temperatura fora do padrão, então a temperatura está em 27 graus, mas o correto seria variar entre 20 e 23. Então, as demandas que a gente conseguiu identificar no artigo foram essas. E agora os exemplos, como pode ver, a prateleira na frente do armário. Então, para a pessoa pegar uma coisa no armário, precisa mover a prateleira toda hora. Também tem o posicionamento do balcão, que ele fica em pé, com a postura também errada, o monitor muito abaixo da linha dos olhos. O posicionamento da escada também, e o funcionário precisando se esticar muito para pegar um objeto, enfim, escada também sem segurança nenhuma. A cadeira também sem uma distância correta para o quadril. Enfim, muitos outros problemas também, algumas cadeiras sem encosto para as costas,
postura inadequada, ainda mais para uma pessoa de idade, então isso pode ocasionar alguns problemas para o futuro. Possíveis problemas devido às condições de trabalho. Devido a estar sentado em uma postura estática, o funcionário pode desenvolver problemas nas colunas e articulações. O funcionário também pode desenvolver problemas na visão devido ao mau posicionamento do monitor. Ele sofre risco de lesão também devido à escada não ser segura. E também há um risco de insolação devido a temperaturas acima do recomendado. Recomendação de melhorias apresentadas no artigo: aquisição de uma cadeira que se ajuste ao trabalhador. Segundo, ajustar a tela do computador para que fique paralela à visão do funcionário. Terceiro, aquisição de suporte para apoio dos pés. 4. Reorganização do mobiliário para dar um maior espaço de circulação. 5. Realocação das prateleiras para um melhor manuseio de armário de arquivos. E por último, a diminuição da altura da prateleira a fim de evitar o uso de escada ou reorganizar os produtos entre o balcão e a prateleira, de modo a diminuir o risco de acidente. E a viabilidade das recomendações de acordo com a NR17. No caso da aquisição de uma cadeira, está de acordo com a NR17, de acordo com a normativa 17.6.6, parágrafo E, que justamente recomenda a utilização de uma cadeira que se ajuste ao trabalhador. Enquanto ajustar a tela do computador para que fique paralela à visão do funcionário também está dentro das normativas. De acordo com a normativa 17.7.3.1. Já a terceira, que é a aquisição de um suporte para apoio dos pés, também está de acordo com a normativa 17.6.4, que justamente fala sobre a aquisição de um suporte para apoio dos pés. No caso do assento não ter espaço suficiente para deixar os pés, a perna alongada. Já em relação a 4, 5 e a 6, que se referem à organização do espaço de trabalho, elas seguem a normativa 17.4.6.